1º de junho de 2004, Japão. O que deveria ser apenas mais um dia de aula na escola Okubo terminou com uma cena que chocou o mundo. Na hora do almoço, uma aluna de apenas 11 anos saiu de uma sala vazia, coberta de sangue, segurando um estilete. Ela tinha acabado de tirar a vida da sua melhor amiga. O motivo? Uma briga por comentários na internet. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais perturbador. Em vez de horror, a imagem da assassina vestindo um moletom azul, escrito Nevada, gerou fascínio. A internet transformou uma criança homicida em um ídolo pop, um meme. Uma lenda chamada Nevada Tan. Como uma brincadeira online acabou em morte. E por que a internet decidiu idolatrar uma assassina de 11 anos? Hoje, no Linha de Investigação, nós vamos entrar na mente da menina A. 1º de junho de 2004, Japão. O que deveria ser apenas mais um dia de aula na escola Okubo terminou com uma cena que chocou o mundo. Na hora do almoço, uma aluna de apenas 11 anos saiu de uma sala vazia, coberta de sangue, segurando um estilete. Ela tinha acabado de tirar a vida da sua melhor amiga. O motivo? Uma briga por comentários na internet. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais perturbador. Em vez de horror, a imagem da assassina vestindo um moletom azul, escrito Nevada, gerou fascínio. A internet transformou uma criança homicida em um ídolo pop, um meme. Uma lenda chamada Nevada Tan. Como uma brincadeira online acabou em morte. E por que a internet decidiu idolatrar uma assassina de 11 anos? Hoje, no Linha de Investigação, nós vamos entrar na mente da menina A. O Japão é uma nação de contrastes silenciosos. Para quem observa de fora, é a terra da ordem, da tecnologia, das cerejeiras em flor e de uma taxa de criminalidade tão baixa que os policiais passam a maior parte do tempo dando direções a turistas ou devolvendo carteiras perdidas. É um país construído sobre o pilar da harmonia social, o Wa, onde o indivíduo raramente se sobrepõe ao coletivo e onde a segurança das crianças é considerada um direito divino e inalienável. Mas se você caminhasse pelas ruas inclinadas da cidade de Sasebo, na província de Nagasaki, no início do verão de 2004, talvez sentisse uma tensão invisível no ar úmido da estação das chuvas. Sasebo não é uma metrópole de neons como Tóquio. É uma cidade portuária, trabalhadora, marcada pela presença da base naval americana e pela indústria de construção naval. É um lugar onde a vida acontece devagar, onde as tradições são mantidas e onde todos acreditam conhecer seus vizinhos. No entanto, por trás das portas fechadas dos apartamentos modernos e das casas tradicionais, uma nova força estava reescrevendo as regras da infância japonesa. O ano de 2004 marcou o ápice da popularização da internet de banda larga nos lares. O computador deixou de ser uma ferramenta de trabalho do pai para se tornar o centro de entretenimento dos filhos. E nesse novo território digital, sem fronteiras, sem supervisão e sem ética, sementes sombrias estavam sendo plantadas nas mentes de crianças que ainda nem tinham saído do ensino fundamental. O epicentro desse terremoto social que abalaria as estruturas do Japão moderno seria a escola elementar Okubo. Escolas primárias no Japão são consideradas santuários. O termo não é exagerado. Elas são projetadas para serem o ambiente mais seguro da sociedade. As crianças, desde os 6 anos de idade, caminham sozinhas para a escola, em grupos, usando seus chapéus amarelos e carregando suas mochilas de couro handosero. Elas limpam suas próprias salas de aula. Elas servem o almoço umas às outras. Elas aprendem, antes de matemática ou ciências, a confiar no próximo. A violência dentro dos muros de uma escola primária japonesa era, até aquele momento, uma impossibilidade estatística e moral. Mas na tarde de 1º de junho de 2004, essa inocência coletiva foi degolada. O horror não veio de um invasor mascarado pulando o muro.
Não veio de um terrorista político. O horror estava sentado na terceira fileira, vestindo um moletom azul marinho e óculos de grau. O horror tinha 11 anos de idade, tirava notas altas em matemática e gostava de desenhar gatos no computador. Esta é a história de como uma amizade infantil foi corroída pelo veneno das palavras digitais. É a anatomia de um crime que desafiou a compreensão de psiquiatras, juristas e pais ao redor do mundo. Hoje, no Linha de Investigação, nós vamos abrir os arquivos do caso, que ficou conhecido mundialmente como Nevada Tan. Mas para entender o meme que a internet criou, precisamos primeiro entender a tragédia humana que ela tentou esquecer. Precisamos olhar nos olhos da menina que segurou a lâmina e perguntar: como chegamos a esse ponto de ruptura? Para compreender a explosão de violência daquele dia, precisamos dissecar a vida da protagonista desse pesadelo. Devido à lei de menores do Japão, que protege rigorosamente a identidade de infratores com menos de 20 anos, seu nome real foi apagado dos registros públicos. A imprensa e os tribunais a chamam apenas de Menina A, mas ela não era um fantasma sem rosto. Ela era uma criança real, com uma história, medos e obsessões. Nascida em novembro de 1992, a Menina A cresceu em uma família de classe média sólida e respeitável. Seu pai trabalhava no setor de seguros, um homem descrito como diligente e quieto. Sua mãe era funcionária pública, dedicada e atenta. A família vivia em uma casa confortável nas colinas de Sasebo. Não havia sinais de pobreza, não havia registros de abuso físico, não havia negligência óbvia. Aos olhos da comunidade, eles eram a família japonesa padrão. Durante os primeiros anos escolares, a Menina A foi o que todo pai deseja. Professores a descreviam como uma aluna modelo. Ela era inteligente, articulada e tirava notas acima da média. Mas ela não era apenas uma estudante de livros. Ela era ativa fisicamente. Ela fazia parte do clube de minibasquete da escola e também participava de um clube de tênis. Ela corria, suava, gritava e ria com seus colegas. Ela estava integrada. No entanto, no final de 2003, quando ela estava prestes a entrar no 6º ano, o último ano do ensino fundamental, uma época de transição e pressão, algo fundamental mudou em sua personalidade. Foi uma mudança gradual, quase imperceptível no início, como uma rachadura fina em um vaso de porcelana que lentamente se expande até quebrá-lo. A Menina A começou a se retirar do mundo físico. Primeiro, ela abandonou o clube de basquete. A justificativa foi o cansaço ou a falta de interesse. Mas a verdade era que ela havia encontrado uma nova paixão. Uma paixão que não exigia suor, nem trabalho em equipe, nem a luz do sol. Seus pais lhe deram um computador pessoal conectado à internet. Para uma criança introvertida, inteligente e com uma imaginação fértil, a internet foi como descobrir um novo continente. Mas a internet de 2004 era um lugar selvagem. Não havia os filtros de segurança de hoje, nem o monitoramento parental sofisticado. A Menina A tornou-se, segundo análises psicológicas posteriores, uma hikikomori parcial. O termo hikikomori descreve pessoas que se isolam da sociedade, trancando-se em seus quartos por meses ou anos. A Menina A não era um caso completo, pois ainda ia à escola, todos os dias. Mas sua mente já havia se mudado. Seu corpo estava na sala de aula, mas sua consciência estava trancada. Em seu quarto, iluminada pelo brilho azul do monitor, navegando madrugada. Adentro. Ela aprendeu a criar sites. Ela aprendeu a manipular códigos HTML. Ela aprendeu a desenhar digitalmente usando softwares como o Ekaki. Ela criou seu próprio site, batizado com o nome enganosamente inocente de Café de Little Fairy, o café da pequena fada. A página inicial era decorada com cores pastéis e desenhos fofos.
Mas se você clicasse nos links certos, se você mergulhasse nas subpáginas daquele site, encontraria a escuridão que estava crescendo dentro dela. A menina A desenvolveu uma obsessão profunda por uma obra específica da cultura pop japonesa, o filme e o livro Battle Royale. Para quem não conhece, Battle Royale é uma distopia ultraviolenta onde uma turma de estudantes do ensino fundamental é sequestrada pelo governo, levada para uma ilha deserta, recebe armas aleatórias e coleiras explosivas e é forçada a lutar até a morte. A premissa é brutal: mate seus melhores amigos para sobreviver. Apenas um pode sair vivo. A maioria das pessoas assiste a Battle Royale como uma sátira social, uma crítica ao sistema educacional japonês ou apenas como um filme de ação sangrento. Mas a menina A, com seus 11 anos de idade e sua mente em formação, interpretou aquilo de outra forma. Para ela, aquilo não era um aviso, era uma estética, era um manual de poder. Ela ficou fascinada pela personagem Mitsuko Souma, a antagonista do filme. Uma menina fria que usa sua aparência inocente para manipular e eliminar seus colegas sem piedade. Em seu site, a menina A começou a publicar suas próprias fanfics, histórias de ficção escritas por fãs. Ela escreveu uma versão de Battle Royale ambientada na sua própria escola, a Okubo Elementary. Mas os personagens não eram inventados. Ela usou os nomes reais de seus colegas de classe. Naquelas páginas digitais, noite após noite, ela descrevia a morte de seus amigos. Ela escrevia sobre quem morria primeiro, quem traía quem, e como a personagem baseada nela mesma, a menina A da ficção, vencia a todos com inteligência e frieza. Isso não era apenas criatividade mórbida, era um ensaio. Era uma forma de desumanizar as pessoas ao seu redor. Ao transformar seus colegas em personagens de texto que ela podia controlar, ferir e matar com o teclado, ela estava erodindo a barreira moral que impede uma pessoa de cometer violência real. Os pais não sabiam, os professores não sabiam. Apenas os poucos colegas que visitavam o site viam aquilo. E para eles, era apenas uma história estranha. Ninguém percebeu que estava lendo o diário de uma bomba-relógio. Do outro lado dessa equação trágica estava Satomi Mitarai. Satomi era, em muitos aspectos, o oposto da menina A naquele momento, de suas vidas. Enquanto a menina A se retraía para as sombras, Satomi buscava a luz. Ela era descrita como Genki, uma palavra japonesa que significa energética, saudável, cheia de vida. Satomi era popular. Ela ria alto, usava roupas coloridas e tinha uma facilidade natural para fazer amigos. Ela era a única filha de sua família. Seu pai, um jornalista respeitado do jornal Mainichi Shimbun, havia sido transferido para Sasebo recentemente e a família estava se adaptando à nova cidade. Satomi e a menina A eram amigas. Elas faziam parte do mesmo grupo. Elas compartilhavam interesses. Ambas gostavam de desenhar. Ambas estavam explorando o mundo da internet. Elas trocavam diários de troca, cadernos físicos, onde escreviam segredos. E passavam uma para a outra na escola. Era uma amizade tátil real. Mas à medida que a menina A mergulhava mais fundo em seu isolamento digital, a dinâmica da amizade mudou. A relação migrou do pátio da escola para os murais de recados da internet. BBS, Bulletin Board Systems. A internet é um lugar onde o tom de voz se perde. A ironia é difícil de detectar. E a crueldade é fácil de digitar quando não se vê o rosto da outra pessoa. Satomi, talvez tentando ser engraçada, ou talvez sendo apenas uma criança de 12 anos sem filtro, começou a deixar comentários no site da menina A. Para um observador externo, os comentários pareciam inofensivos. Típicas provocações de pré-adolescentes. Ela escreveu: "Seu jeito de escrever é meio metido, né?" Ela escreveu:
Você se acha a boazinha, a certinha, goody-goody. Mas então, Satomi cruzou uma linha invisível. Ela fez comentários sobre o peso físico da menina A. Ela a chamou de gorda ou fez piadas sobre sua aparência física. Para um adulto maduro, isso seria motivo para uma conversa séria ou um bloqueio. Mas para a menina A, aquilo foi um ataque nuclear. Seu site era seu santuário. Era o único lugar onde ela se sentia no controle, onde ela era a deusa de sua própria narrativa. Satomi não apenas a insultou, ela invadiu esse espaço sagrado e a humilhou publicamente diante de sua audiência virtual. A humilhação, na cultura japonesa, é um sentimento devastador. Perder a face, Mentsu, pode ser insuportável. E para uma criança isolada, cujo valor próprio estava inteiramente atrelado àquela persona online, os comentários de Satomi foram interpretados como uma ameaça existencial. A menina A não explodiu de raiva na escola. Ela não gritou. Ela não chorou na frente da professora. Ela internalizou o ódio. Ela começou a processar a situação com a lógica binária de um computador. Existe um problema. Satomi. O problema precisa ser deletado. No final de maio, poucos dias antes do crime, a menina A atualizou seu diário online com entradas que a polícia recuperaria mais tarde. Ela escreveu: "Ela é tão irritante, eu quero que ela desapareça." E depois, uma frase que gela o sangue pela sua simplicidade e determinação: "Eu vou matá-la? Não, eu não posso, mas eu decidi. Vou fazer isso." Ela começou a planejar. Ela assistiu a um programa de TV, um drama médico ou policial, que mostrava como um corte no pescoço poderia ser fatal se atingisse as artérias certas. Ela pesquisou anatomia. Ela não escolheu uma arma que chamasse a atenção, como uma faca de cozinha, grande que seria difícil de esconder na mochila. Ela escolheu uma ferramenta que já estava em seu estojo escolar. Um objeto do dia a dia, permitido em sala de aula, usado para cortar papel e abrir caixas. Um estilete. Pequeno, retrátil, com uma lâmina que podia ser trocada para estar sempre afiada como um bisturi cirúrgico. Amanheceu o dia 1º de junho. O céu estava cinza sobre Sasebo. Na casa da menina A rotina foi a de sempre. Café da manhã, arrumar a mochila, calçar os sapatos na entrada. Seus pais olharam para ela e viram apenas sua filha indo para a escola. Eles não viram o abismo que ela carregava por dentro. Naquele dia, ela escolheu uma roupa confortável, um moletom largo, de cor azul marinho, com capuz. No peito, em letras brancas desgastadas, estava estampada a palavra Nevada. Era uma referência à Universidade de Nevada, nos Estados Unidos. Uma peça de roupa genérica, sem significado especial até aquele dia. Ela chegou à escola. As aulas da manhã passaram lentamente. Matemática, japonês, ciências? A menina A e Satomi sentaram-se em suas carteiras, a poucos metros, uma da outra. Elas respiraram o mesmo ar. Talvez tenham trocado olhares. Testemunhas dizem que a menina A parecia normal, talvez um pouco mais quieta, mas nada alarmante. Essa é a face mais assustadora da premeditação, a capacidade de manter a máscara até o último segundo. Ao 12h35, o sinal tocou. Hora do almoço, Kyushoku. A sala de aula se transformou em um caos organizado. Alunos arrastando mesas, o cheiro de sopa de missô e pão, o barulho de talheres e risadas. O professor regente estava na sala, supervisionando, mas também relaxado, aproveitando o momento de pausa. Foi nesse momento de distração coletiva que a menina A agiu. Ela se levantou de sua cadeira. O estilete estava no bolso do moletom. Ela caminhou até a mesa de Satomi. Com um sorriso leve, casual, ela disse: "Ei, vamos até a sala de estudos vazia. Eu tenho uma coisa nova para te mostrar." Satomi, a menina que amava novidades, que era curiosa e confiante, não hesitou. Talvez ela pensasse que era um novo jogo, ou até mesmo um pedido de desculpas e reconciliação. Satomi se levantou.
Ela seguiu a amiga para fora da sala de aula barulhenta, em direção ao corredor silencioso. Elas caminharam lado a lado, passaram pelos armários de sapatos, passaram pelos desenhos coloridos nas paredes. Chegaram à sala de estudos, número 3. Era uma sala usada para reuniões ou atividades extras, vazia naquele horário. Elas entraram. A menina fechou a porta atrás de si. O som da tranca deve ter sido abafado pelo barulho distante do refeitório. Ela caminhou até as janelas e fechou as cortinas. A luz do dia foi bloqueada. A sala mergulhou em uma penumbra suave. "Sente-se aqui", disse a menina A, apontando para uma cadeira. Satomi sentou-se. Ela olhou para a amiga, esperando a surpresa. A menina A se posicionou atrás da cadeira. Ela disse: "Vou tirar os seus óculos, tudo bem?" Satomi usava óculos. Satomi concordou ou ficou confusa, mas permitiu. A menina A removeu os óculos da vítima e os colocou sobre a mesa. Ela disse: "Feche os olhos." Atrás dela, a menina A enfiou a mão no bolso do moletom Nevada. Ela sacou o estilete. Com o polegar, ela empurrou a trava da lâmina para cima. Clique, clique, clique. A lâmina prateada e nova emergiu. A menina A não hesitou. Ela não tremeu. Ela não chorou. Com a mão esquerda, ela segurou o queixo de Satomi para expor o pescoço. Com a mão direita, ela desferiu o golpe. Não foi um arranhão. Foi um corte profundo, de orelha a orelha, com uma força e uma precisão anatômica que chocariam os médicos legistas mais tarde. A profundidade do corte foi de 10 centímetros. Satomi tentou levantar. Seus braços se moveram instintivamente para o pescoço. Houve um momento de caos físico. O sangue arterial, sob pressão, espirrou. Ele cobriu a mesa. Cobriu o chão, cobriu as cortinas fechadas e, principalmente, cobriu a menina A. O moletom azul marinho absorveu o sangue, tornando-se preto e pesado. As letras brancas Nevada foram salpicadas de vermelho. Satomi caiu da cadeira. A perda de sangue foi massiva e imediata. Ela perdeu a consciência em segundos. A menina A ficou parada na sala silenciosa, olhando para o corpo de sua ex-amiga. O cheiro metálico de sangue quente encheu o ar fechado da sala. Por 15 minutos, a menina A permaneceu lá. O que ela pensou nesses 15 minutos? Ela sentiu remorso? Ou ela sentiu a satisfação fria de ter vencido o jogo, de ter deletado o problema? Ninguém sabe ao certo. Mas então ela decidiu sair. Ela não tentou fugir da escola. Ela não tentou esconder o corpo. Ela abriu a porta da sala de estudos e caminhou de volta pelo corredor, em direção à sua sala de aula. Ela caminhava devagar, encharcada de sangue, segurando o estilete vermelho e úmido na mão direita. Ela parou na porta da sala do 6º ano. O professor olhou para ela. Os alunos, com colheres de sopa na boca, olharam para ela. O tempo parou. A imagem era incompreensível. Era um pesadelo, invadindo a realidade. A menina A estava parada, com o olhar morto, vidrado. O professor, tremendo, correu até ela. O que é isso? A menina A olhou para ele, depois para suas próprias mãos vermelhas e sussurrou a frase que definiria sua psicopatia naquele momento. "Não é o meu sangue." O professor tomou o estilete dela. Ela entregou sem resistência. Ele correu para o corredor, seguindo o rastro de gotas vermelhas no chão encerado. Quando ele entrou na sala de estudos e viu Satomi, ele soltou um grito que ecoou por toda a escola. Outros professores vieram correndo. Eles tentaram socorrer a menina. Tentaram estancar o sangue com toalhas, com aventais, com as próprias roupas. Mas a vida de Satomi Mitarai já havia se esvaído naquele chão frio. A polícia chegou em massa. As sirenes uivavam. A escola foi evacuada. A menina A foi levada para a sala da diretoria. Ela sentou-se em uma cadeira, balançando as pernas, ainda suja de sangue. Quando os detetives de homicídios, homens endurecidos por anos de trabalho,
Entraram na sala, encontraram uma criança de 11 anos que parecia entediada. Um policial perguntou: "Por que você fez isso?" Ela respondeu com a lógica fria de quem resolve uma equação matemática. "Ela escreveu coisas ruins sobre mim na internet. Eu a chamei para morrer." Então, em um momento que demonstrou sua total desconexão com a gravidade do ato, ela olhou para o policial e fez um pedido: "Posso comer meu almoço agora? Estou com fome." O Japão estava prestes a descobrir que, naquela tarde de junho, algo fundamental havia se quebrado na alma de sua juventude. E a imagem daquela menina de moletom azul estava prestes a se tornar algo muito maior e mais terrível do que qualquer um poderia imaginar. Às 13 horas daquela tarde de junho, a escola elementar, o Kubo, deixou de ser uma instituição de ensino para se tornar o centro de um furacão. As sirenes das viaturas e das ambulâncias que cortaram o silêncio da colina, minutos antes, foram rapidamente substituídas por um som ainda mais opressivo: o barulho das hélices. Helicópteros de emissoras de televisão de todo o Japão, NHK, Fuji TV, TBS, começaram a circular sobre o prédio de concreto branco, transmitindo ao vivo para milhões de lares as imagens de crianças sendo evacuadas, chorando, segurando as mãos de seus professores. No portão da escola, uma multidão de pais se formou. O pânico era palpável. As informações eram fragmentadas e contraditórias. "Houve um acidente com uma faca", diziam alguns. "Um intruso entrou na escola", teorizavam outros. Ninguém conseguia conceber a verdade, que o perigo não veio de fora, mas de dentro, que o monstro vestia o mesmo uniforme, estudava na mesma sala e tinha a mesma idade das vítimas. Quando a polícia finalmente confirmou a natureza do incidente, uma aluna do 6º ano havia tirado a vida de outra. O Japão entrou em um estado de paralisia moral. O país se orgulha de sua segurança pública. O Japão é a nação do Wa, a harmonia. Crimes violentos são raros. Crimes violentos cometidos por crianças. São anomalias estatísticas, crimes violentos, premeditados e executados com frieza por uma menina de 11 anos contra sua melhor amiga eram, até aquele momento, impensáveis. A máquina da imprensa japonesa começou a girar em velocidade máxima. Repórteres acamparam na frente da delegacia de Sasebo. Especialistas em educação, psicólogos infantis e sociólogos foram arrastados para estúdios de TV em Tóquio para responder à pergunta impossível: por quê? Mas havia uma barreira intransponível entre a curiosidade do público e a identidade da assassina. O Japão possui uma lei de menores extremamente rígida. O artigo 61 dessa lei proíbe terminantemente a publicação do nome, endereço ou qualquer foto que possa identificar um menor infrator. Para a lei e para a imprensa oficial, ela não tinha nome, ela não tinha rosto. Ela se tornou oficialmente a Menina A. Nas reportagens de TV, quando mostravam imagens de arquivos da escola, qualquer rosto que pudesse ser o dela era borrado digitalmente com pixelização pesada. Nos jornais, ela era um silhueta sem face. Essa censura, criada para proteger a possibilidade de reabilitação futura da criança, acabou tendo um efeito colateral desastroso na era digital. O mistério não apaziguou a curiosidade pública, ele a inflamou. A proibição oficial criou um vácuo de informação. E na natureza, assim como na internet, o vácuo precisa ser preenchido. Enquanto os jornais respeitavam a lei, um exército de detetives amadores começou a se mobilizar no submundo da internet japonesa. Eles não estavam limitados pela ética jornalística ou pelo artigo 61. Eles eram anônimos. Eram muitos e estavam famintos por descobrir quem era a Menina A. Para entender o que aconteceu a seguir, é preciso entender o ecossistema da internet japonesa em 2004. O gigante que dominava a web
Não era o Facebook nem o Twitter, era o 2channel Nichaneru. O 2channel é o maior fórum de discussão do mundo. É uma terra sem lei, baseada no anonimato total. Não há perfis, não há fotos de usuários, não há nomes. Há apenas texto puro e IDs temporários. É o lugar onde tendências nascem, onde escândalos políticos são vazados e onde o bullying virtual pode destruir vidas. É o avô espiritual do 4chan ocidental, mas com uma influência cultural. No Japão, muito mais profunda e abrangente. Na tarde do crime, as threads, tópicos de discussão sobre Sasebo, no 2channel explodiram. Milhares de mensagens por minuto. Inicialmente, o tom era de choque e horror. Mas rapidamente a conversa mudou de direção. O objetivo coletivo tornou-se doxing, a prática de pesquisar e revelar a identidade real de alguém online. Os usuários do fórum começaram a vasculhar tudo. Sites da Escola Okubo, arquivos de jornais locais de Sasebo, blogs de alunos. Eles procuravam por qualquer pista. Nomes de alunos do 6º ano, listas de vencedores de competições esportivas, fotos de excursões. Então, em 18 de junho, poucos dias após o crime, a represa se rompeu. Um usuário anônimo postou um link. Era uma transmissão de um programa de TV da Fuji Television que havia mostrado, por um breve segundo e por descuido, uma foto da turma da escola sem o borrão digital adequado. A imagem foi capturada, congelada e ampliada. A internet finalmente tinha um rosto para a menina A. A foto mostrava uma excursão escolar. Um grupo de crianças sorridentes, fazendo poses para a câmera. E no meio delas estava ela. A menina A não parecia um monstro. Ela não tinha a aparência de uma delinquente juvenil, nem as roupas rasgadas ou o cabelo tingido que a sociedade japonesa associava à rebeldia. Ela era pequena. Tinha o rosto redondo, infantil. O cabelo preto estava cortado curto na altura do queixo. Ela usava óculos de grau com uma armação fina de metal, o que lhe dava um ar intelectual, quase nerd. Ela olhava para a câmera com um sorriso tímido, os lábios ligeiramente curvados, fazendo o sinal de V de vitória com a mão direita. Mas o detalhe que capturou a imaginação da internet, o detalhe que transformaria uma tragédia em um meme global, não foi o rosto dela, foi a roupa. Na foto, a menina A vestia um moletom largo de capuz, na cor azul marinho, e estampado no peito, em letras brancas, garrafais e desgastadas, estava a palavra Nevada. Era uma peça de roupa da Universidade de Nevada, Reno. Um item comum, vendido como souvenir ou em lojas de importados. Provavelmente a menina nem sabia onde ficava Nevada. Era apenas uma roupa confortável que ela gostava de usar. Mas naquela imagem congelada, o moletom se tornou seu uniforme. A palavra Nevada se tornou sua marca. No 2channel, a reação à foto foi instantânea e perturbadora. Em vez de repulsa, houve uma onda de fascínio estético. Os usuários começaram a comentar sobre a aparência dela. Ela é fofa, diziam alguns. Ela parece tão inocente, mas fez algo tão brutal. Olhem para os óculos, ela parece inteligente. Alguém, em algum momento da discussão, digitou o apelido que colaria nela. Para sempre, Nevada Tan. O sufixo Tan é uma variação infantil e incorreta do sufixo Shan, usado no Japão para tratar crianças pequenas, bebês, mascotes ou namoradas de forma extremamente carinhosa e fofa. Chamar alguém de Tan é infantilizá-lo, torná-lo adorável. Ao chamar uma assassina fria de Nevada Tan, a internet japonesa estava operando uma dissonância cognitiva macabra. Eles estavam separando a imagem da menina do ato que ela cometeu. Ela deixou de ser a criança que cortou a garganta da amiga e se tornou um personagem, um avatar. O fenômeno que se seguiu é conhecido como moeification, moeificação. Na cultura otaku japonesa, moe é um sentimento forte de atração e proteção por personagens de ficção, geralmente meninas jovens, inocentes e vulneráveis.
Quando a imagem da menina A caiu nas mãos dos artistas de internet, eles aplicaram a lógica do Moi a um crime real. Começou com as fanarts. Artistas amadores no 2channel e em sites de arte como Pixiv começaram a desenhar a menina A, mas eles não a desenhavam como ela era na realidade. Uma criança triste e perturbada na cadeia. Eles a desenhavam como uma guerreira. Nos desenhos, Nevada Tan aparecia com os olhos grandes e brilhantes de anime. O moletom azul era desenhado com detalhes estilizados. E na mão dela sempre estava presente a arma do crime, o estilete. Só que o estilete não era tratado como um objeto de horror. Era desenhado como uma espada, uma arma mágica, muitas vezes exagerado, em tamanho, pingando sangue de forma artística. O contraste era a chave do sucesso viral. Uma menina pequena, fofa, de óculos, meganicô, um fetiche comum por garotas de óculos, contrastada com a ultraviolência de um estilete e sangue. Essa justa posição bizarra, inocência visual versus brutalidade comportamental, é um tropo comum em animes. A internet tratou o caso de Sasebo como se fosse o lançamento de uma nova série de animação, e não a morte de uma criança real. A viralização foi global. A imagem da Nevada Tan saiu do 2channel e invadiu a web ocidental. Sites como 4chan e fóruns de cultura pop adotaram a personagem. Fizeram-se bonecas customizadas. Pessoas compravam bonecas normais, cortavam o cabelo, costuravam mini moletons, Nevada, e colocavam mini estiletes em suas mãos, postando fotos das bonecas. Em cenários de crime, cosplayers, pessoas que se vestem como personagens, começaram a aparecer em convenções de anime e mangá, em Tóquio vestidas como ela. Jovens e adultos posavam para fotos, fazendo o sinal de V e segurando estiletes sujos de tinta vermelha, rindo, imitando a assassina. E claro, houve o impacto comercial. O moletom da Universidade de Nevada tornou-se o item de vestuário mais procurado da internet japonesa em junho de 2004. O item, que antes encalhava nas prateleiras, esgotou em dias. No site de leilões do Yahoo, Japan, moletons azuis usados com a estampa Nevada eram vendidos por preços astronômicos. A Universidade de Nevada, em Reno, nos Estados Unidos, foi pega de surpresa. De repente, sua marca estava sendo associada ao crime mais infame do ano no Japão. A reitoria da universidade, horrorizada ao descobrir o motivo do aumento nas vendas, emitiu notas de repúdio e chegou a retirar o produto de seu catálogo, online temporariamente, na tentativa de se dissociar da imagem de sangue de Satomi Mitarai. A bizarrice não parou nas roupas. Apareceram tributos em vídeo. Músicas de Vocaloid foram compostas sobre ela. Jogos em Flash foram criados onde o jogador controlava uma versão chibi, pequena e cabeçuda, de Nevada Tan, e tinha que eliminar colegas de classe com um estilete para ganhar pontos. A desumanização era completa. Para a geração digital, a menina A não era mais uma pessoa. Ela era propriedade pública. Ela era um meme. Enquanto a internet celebrava sua nova mascote macabra, sociólogos e psicólogos japoneses olhavam para o fenômeno com terror. O que o culto à Nevada Tan dizia sobre a sociedade japonesa contemporânea? O Japão sempre teve uma relação complexa com a violência na mídia. Mangás e animes frequentemente exploram temas tabus e violência gráfica. Mas geralmente há uma separação clara entre ficção e realidade. O caso Sasebo borrou essa linha. Especialistas apontaram para o conceito de kireru, a tendência das crianças japonesas modernas de explodir, de repente, perdendo o controle emocional devido à repressão social e à pressão escolar. Para muitos jovens internautas, a menina A representava uma fantasia de poder. Eles, que também se sentiam oprimidos pela escola, pelo bullying ou pela solidão, projetaram nela seus desejos de vingança. Ver uma menina quieta,
nerd, que gostava de computadores como eles, se levantar e eliminar fisicamente quem a incomodava, gerou uma identificação perversa. Eles não a viam como a vilã. Eles a viam como uma anti-heroína trágica. Uma versão da vida real dos personagens de Battle Royale que ela tanto amava. Mas havia um outro lado, ainda mais triste, nessa história. O esquecimento da vítima. Em meio a todo o frenesi sobre o moletom, os fanarts e os debates sobre a psicologia da assassina, uma pessoa foi apagada da memória coletiva, Satomi Mitarai. Menina alegre, que desenhava bem, que usava roupas coloridas, tornou-se apenas uma nota de rodapé na lenda de sua assassina. A família de Satomi teve que lidar não apenas com a dor de enterrar sua única filha, mas com a tortura diária de ver a assassina dela sendo transformada em boneca e estampa de camiseta. O pai de Satomi, jornalista, escreveu artigos emocionantes pedindo dignidade, pedindo que as pessoas lembrassem que havia uma menina morta, não um personagem de desenho. Mas seus apelos foram abafados pelo ruído da internet. Enquanto o mundo virtual criava o mito de Nevada Tan, a realidade da menina A era muito diferente e muito menos glamourosa. Longe dos teclados e das telas, ela estava sentada em uma cela de detenção provisória em Sasebo. Relatórios vazados de guardas e assistentes sociais descreviam uma criança completamente desconectada da imagem de guerreira fria que a internet pintava. Nas primeiras noites, ela não planejava mais crimes. Ela não fazia discursos de vilã. Ela chorava. Ela pedia lanches. Ela perguntava se podia ver televisão. Ela perguntava quando seus pais viriam buscá-la para ir para casa. Ela dizia repetidamente: "Eu quero voltar, eu quero desfazer." A menina A não era um monstro mitológico. Ela era uma criança de 11 anos com um desenvolvimento emocional atrofiado que cometeu um erro irreversível e agora estava sozinha em uma sala de concreto, enquanto o mundo lá fora transformava seu pior momento em entretenimento. A internet criou um ídolo que não existia. E ao fazer isso, revelou sua própria face monstruosa. A justiça japonesa agora tinha um desafio hercúleo pela frente. Como julgar uma criança que a sociedade transformou em celebridade e monstro? Ao mesmo tempo, como aplicar a lei a alguém que tecnicamente era jovem demais para ser criminosa? O sistema judicial estava prestes a entrar em um território inexplorado, onde a psiquiatria, a lei e a pressão pública iriam colidir. Enquanto a internet transformava a menina A em um ícone pop macabro, o sistema judicial japonês enfrentava uma crise existencial, silenciosa nos corredores do Tribunal de Família de Nagasaki. O Japão é um país de regras claras. O Código Penal estabelece fronteiras rígidas. E a fronteira mais importante naquele momento era a idade de 14 anos. Pela lei japonesa de 2004, 14 anos era a idade mínima para a responsabilidade criminal. Abaixo disso, uma criança é considerada, aos olhos do Estado, incapaz de cometer um crime no sentido legal. Ela não é uma criminosa, ela é uma menor infratora. Ela não vai para a prisão, ela vai para a proteção do Estado. Mas a menina A tinha 11 anos. Ela estava 3 anos abaixo da linha de corte. Isso criou um paradoxo furioso na sociedade japonesa. O crime foi hediondo, foi premeditado. Foi executado com uma frieza que faria inveja a assassinos adultos. A opinião pública clamava por punição. Os programas de TV debatiam se a lei estava obsoleta. Uma criança que sabe matar deve saber pagar, diziam os editorialistas conservadores. Mas a lei é fria. A menina A não poderia ser algemada e levada para uma penitenciária comum. O promotor não podia pedir pena de morte nem prisão perpétua. O destino dela não seria decidido por um júri popular, mas por um juiz de família e, principalmente, por uma equipe de psiquiatras. A pergunta central mudou de o que ela fez para o que ela é. Ela é o produto de uma sociedade doente?
Ela é uma vítima da internet. Ou existe algo fundamentalmente quebrado na fiação do cérebro dela? Durante 3 meses, entre junho e setembro de 2004, a menina A foi submetida a uma bateria exaustiva de testes psicológicos e neurológicos. Ela viveu em um centro de classificação juvenil, uma espécie de limbo entre a liberdade e o reformatório. Longe de seu computador, longe de seus pais e longe da escola, a máscara da Nevada Tan caiu. Os relatórios médicos, que vazaram parcialmente anos depois, pintam o retrato de uma mente profundamente confusa, operando em um sistema operacional diferente do resto da humanidade. Os psiquiatras que sentaram à frente da menina A esperavam encontrar raiva, rebeldia ou talvez um choro incontrolável de remorso. O que encontraram foi algo mais inquietante, um vazio lógico. Quando perguntada sobre a morte de Satomi, a menina A não falava sobre a perda da vida ou a dor da família da vítima. Ela falava sobre a solução do problema. Na cabeça dela, a equação era simples. Satomi estava causando desconforto, insultos online. O desconforto precisava parar. A única maneira de fazer parar permanentemente era remover a fonte do desconforto. Logo, a morte de Satomi foi uma ação lógica e necessária para restaurar a paz do seu santuário digital. Essa falta de conexão emocional com as consequências de seus atos acendeu um alerta vermelho nos médicos. Após meses de análise, o diagnóstico oficial foi entregue ao tribunal. A menina apresentava características fortes da síndrome de Asperger, que hoje é classificada dentro do espectro autista, combinada com graves transtornos de adaptação e um déficit severo na capacidade de empatia. É crucial fazer uma distinção aqui. Ter Asperger ou autismo não torna ninguém violento. Milhões de pessoas vivem com o espectro e são pacíficas, empáticas e funcionais. Mas no caso da menina a condição neurológica colidiu com um isolamento social extremo, o estilo de vida hikikomori e uma dieta constante de violência ficcional sem supervisão adulta. O cérebro dela, que já tinha dificuldade em processar nuances sociais e emoções alheias, foi treinado pela lógica dos videogames e dos filmes como Battle Royale. Em um jogo, quando você elimina um inimigo, ele desaparece e você ganha pontos. Não há sangue real, não há funeral, não há dor eterna dos pais. A menina A, com seu desenvolvimento emocional atrofiado, aplicou a lógica de videogame ao mundo real. Os médicos relataram que ela tinha uma compreensão intelectual da morte. Ela sabia que o coração parava e a pessoa não se mexia mais. Mas ela não tinha a compreensão emocional da permanência da morte. Em uma das sessões, ela teria perguntado algo como: se eu pedir desculpas e for uma boa menina, quando a Satomi vai voltar? Essa pergunta revelou o abismo em que ela se encontrava. Ela achava que a realidade tinha um botão de reset. O diagnóstico também apontou para a sua imaturidade emocional extrema em relação à comunicação. A briga online sobre o peso e a popularidade foi processada por ela não como uma provocação infantil, mas como um ataque à sua própria existência. Sua identidade estava tão fundida com seu avatar online que um ataque ao site foi sentido como uma facada física. Ela revidou na mesma moeda, mas com uma lâmina real. Em 15 de setembro de 2004, o Tribunal de Família de Nagasaki emitiu seu veredito final. Foi uma decisão histórica e pesada. O juiz declarou que, embora a menina fosse clinicamente jovem, a gravidade do ato exigia a medida mais severa disponível no sistema de proteção juvenil. Ela não voltaria para casa. Ela não iria para uma escola especial aberta. Ela foi sentenciada à internação em um reformatório de tipo médico. O destino dela tinha nome: Escola de Apoio à Independência da Província, The Tochigi Sakura Academy.
Não se deixe enganar pelo nome escola. É uma instituição de segurança máxima. Muros altos, arame farpado, guardas, celas trancadas. Mas diferente de uma prisão comum, é focada em tratamento psiquiátrico intensivo. É o lugar para onde o Japão envia suas crianças quebradas, aquelas que cometeram atos tão violentos que a sociedade não sabe mais o que fazer com elas. A sentença inicial foi de 2 anos de institucionalização obrigatória, mas havia um adendo crucial. A pena poderia ser estendida indefinidamente, até que os médicos considerassem que ela estava curada e não representava mais risco. Na prática, era uma sentença de tempo indeterminado. A transferência da menina A para Tochigi foi uma operação de guerra. A polícia teve que usar vans com vidros escuros e rotas alternativas para evitar os paparazzi e os fãs doentes da Nevada Tan que tentavam tirar uma foto dela. No dia em que ela entrou pelos portões de ferro do reformatório, a menina de moletom azul deixou de existir. Seu nome foi substituído por um número. Suas roupas civis foram confiscadas. Seu cabelo foi cortado no padrão da instituição. O mundo digital, o site, as fanfics, os fóruns, tudo foi desligado. Pela primeira vez em anos, ela estava sozinha com seus próprios pensamentos, sem a proteção de uma tela. A vida dentro do reformatório médico é desenhada para desconstruir o ego e forçar a reflexão. A rotina da menina A era espartana. Acordar às 6h30, limpeza da cela, café da manhã silencioso, aulas escolares individuais, já que ela ainda tinha idade escolar obrigatória, terapia, trabalho manual, jantar, dormir. Sem TV, sem música pop, sem internet. Nos primeiros meses, os relatórios indicam que a menina A era uma reclusa. Modelo. Ela obedecia às regras. Ela falava polidamente com os guardas e terapeutas. Ela fazia suas tarefas. Mas os psicólogos sabiam que isso era uma armadilha. Era o que eles chamam de adaptação superficial. Ela estava apenas aprendendo as novas regras do jogo para ganhar a liberdade. Ela não sentia remorso real. Ela apenas sabia quais palavras dizer para agradar os adultos. Desculpe, eu errei, não farei de novo. Eram palavras vazias, repetidas mecanicamente. A terapia focou em quebrar essa casca. Eles usaram técnicas de arte-terapia, já que ela gostava de desenhar, e terapia cognitiva. O objetivo era forçá-la a ver Satomi não como um objeto que ela deletou, mas como uma pessoa. Eles a fizeram escrever cartas para os pais de Satomi, que nunca foram enviadas. Em 2006, quando o prazo inicial de 2 anos acabou, o tribunal reavaliou o caso. Os médicos disseram, ela melhorou, mas ainda não está pronta. A sentença foi estendida. E foi estendida novamente em 2008. A menina A passou toda a sua adolescência, dos 11 aos 20 anos, vendo o mundo através de janelas com grades. Ela perdeu o ensino médio, perdeu os primeiros amores. Perdeu a liberdade de escolher o que comer ou vestir. Esse foi o preço. Mas, ironicamente, enquanto ela estava presa e esquecida pelo sistema, o mito da Nevada Tan na internet continuava vivo, como um fantasma digital que se recusava a ser exorcizado. Fanarts continuavam sendo postados, o caso continuava sendo debatido. A menina real estava mudando, crescendo, sofrendo. Mas a menina da internet permanecia congelada no tempo. 11 anos, moletom. Azul, estilete na mão, sorrindo para sempre. Na parte final desta história, vamos abordar o momento mais controverso de todos, a libertação. Como a sociedade reage quando um monstro cumpre sua pena? Existe segunda chance para quem tira uma vida aos 11 anos. E o mais importante, onde ela está agora? O tempo é relativo. Para a família de Satomi Mitarai, os anos que se seguiram a 2004 foram um longo inverno congelado no momento.
da perda. O quarto de Satomi permaneceu intocado, seus desenhos guardados em pastas, sua ausência preenchendo a casa como uma névoa pesada. Mas para a menina A, dentro dos muros do reformatório médico de Tochigi, o tempo foi uma ferramenta de reconstrução. 9 anos se passaram desde aquele almoço fatídico. O Japão mudou, a tecnologia mudou, o iPhone foi inventado, as redes sociais explodiram. O mundo se tornou ainda mais conectado do que aquele que ela deixou para trás aos 11 anos. Dentro da instituição, a menina A cresceu. Ela entrou como uma criança que gostava de basquete e filmes violentos. Ela se tornou uma adolescente sob vigilância constante. E finalmente ela se tornou uma mulher adulta. Em 2013, o caso dela voltou à mesa do Comitê de Liberdade Condicional. A menina A tinha agora 20 anos de idade. Pela lei japonesa, 20 anos é a maioridade plena, o hatachi. É o momento em que a jurisdição do sistema juvenil cessa. A menos que haja um risco iminente e comprovado de reincidência, o Estado não tem mais poder legal para manter alguém preso por um crime cometido. Na infância, os relatórios finais dos psiquiatras eram cautelosos, mas positivos. Eles descreveram uma jovem que havia dolorosamente reconstruído sua compreensão de empatia. Ela não era mais a menina robótica que pedia lanche após matar a amiga. Ela havia passado por anos de terapia intensiva, confrontando o horror de suas ações. Ela havia demonstrado arrependimento. Ela havia aprendido habilidades sociais básicas que a vida digital lhe negara na infância. O sistema considerou que a punição, perder toda a sua juventude trancada, havia sido cumprida. A reabilitação, em teoria, estava completa. Na primavera de 2013, sem alarde, sem câmeras de TV e sem avisos, a imprensa, os portões de aço de Tochigi se abriram. Uma jovem mulher caminhou para fora. Ela carregava uma mala pequena com seus poucos pertences. O mundo lá fora era barulhento, brilhante e rápido. A menina A assassina mais infame da década, estava livre. Mas a liberdade no Japão, para alguém com o passado dela, não é simples. É uma liberdade condicional, vigiada e, acima de tudo, secreta. O governo japonês opera sob uma filosofia de reintegração total. A ideia é que se você rotular alguém como assassino para sempre, essa pessoa nunca terá a chance de ser outra coisa. Portanto, a menina A passou por um processo de lavagem de identidade. Seu nome verdadeiro, que nunca foi divulgado oficialmente, embora fóruns da internet aleguem saber, foi legalmente alterado. Seus registros escolares foram selados. Seu histórico criminal foi blindado. O Estado a mudou de cidade. Ela foi levada para longe de Sasebo, longe de Nagasaki, longe dos olhares acusadores de quem conhecia sua família. Ela recebeu ajuda para encontrar moradia e emprego. Hoje, enquanto você ouve esta narração, a menina A está viva. Ela tem cerca de 31 ou 32 anos. Ela caminha entre nós. Essa é a parte mais inquietante dessa história. Ela não está em uma masmorra. Ela está na sociedade. Ela pode ser a caixa da loja de conveniência que te entrega o troco, com um sorriso tímido. Ela pode ser a funcionária de escritório que trabalha no cubículo ao lado, digitando relatórios em silêncio. Ela pode ser a vizinha que coloca o lixo para fora nas manhãs de terça-feira. Ninguém ao redor dela sabe quem ela é. Seus colegas de trabalho não sabem, seus novos amigos não sabem. Se ela tiver um namorado, ou se já tiver se casado, o que é perfeitamente possível. Será que ela contou a ele? Quando eu tinha 11 anos, eu matei minha melhor amiga com um estilete, porque ela falou mal de mim na internet. É um segredo pesado demais para ser compartilhado e perigoso demais para ser guardado. Ela vive necessariamente uma vida de mentiras por omissão. A máscara que ela usava na escola agora é sua pele permanente.
Há relatos não confirmados, lendas urbanas modernas, de que ela tentou viver uma vida normal, mas luta contra a depressão e a ansiedade social. A reintegração de um hikikomori já é difícil. A reintegração de uma assassina infantil é um abismo solitário. A sociedade japonesa permitiu que ela desaparecesse para lhe dar uma segunda chance. Mas a pergunta que permanece na mente de todos, especialmente na mente dos pais de Satomi, é: ela merece essa chance? A justiça foi feita, ou o sistema apenas varreu a tragédia para debaixo do tapete da harmonia social? A serviam como exercício. Eles a fizeram imaginar o futuro que Satomi teria. Foi um processo lento e doloroso. Dizem que a virada aconteceu cerca de 1 ano após a internação. A ficha caiu. A compreensão da permanência da morte finalmente perfurou a bolha de autismo e negação em que ela vivia. Ela percebeu que não havia botão de reset. Relatos não confirmados sugerem que ela entrou em um período de depressão profunda, chorando compulsivamente por dias, recusando comida. O peso da realidade esmagou a fantasia. Ela não era uma heroína de Battle Royale. Ela era uma assassina de crianças. Enquanto ela passava por esse inferno interno, o mundo lá fora continuava. A escola Okubo tentava se curar. A sala onde o crime aconteceu foi reformada, mas ninguém queria entrar lá. O pai de Satomi, jornalista, usou sua dor para escrever e militar contra a violência juvenil. Ele se recusou a odiar a menina A publicamente, focando sua raiva no sistema que permitiu que isso acontecesse. Ele perguntava: onde estavam os adultos? Onde estávamos nós quando a internet estava educando nossos filhos? O impacto do massacre de Sasebo não terminou com a libertação da assassina. O caso deixou cicatrizes profundas na legislação e na cultura japonesa. Antes de 2004, o Japão tratava seus menores infratores com luvas de pelica, acreditando na inocência intrínseca da infância. A menina A, com seu moletom nevada e seu estilete, rasgou essa ilusão. O governo foi forçado a agir. Em 2007, como resposta direta a este caso e a outros crimes juvenis violentos que se seguiram no efeito contágio, a Dieta Nacional do Japão revisou a lei de menores. A idade de responsabilidade criminal foi mantida em 14 anos, mas a idade para envio a reformatórios foi flexibilizada. A polícia ganhou mais poderes para investigar crianças abaixo dessa idade. O conceito de que crianças não matam foi oficialmente deletado da psique nacional. Mas a mudança mais profunda aconteceu dentro das escolas e das casas. Sasebo foi o marco zero da discussão sobre internet e crianças. Antes do caso, a internet era vista como uma biblioteca digital, uma ferramenta de estudo. Depois do caso, ela passou a ser vista como um beco escuro, onde perigos reais espreitam. Escolas em todo o Japão implementaram aulas de moralidade na internet. Pais começaram a instalar softwares de controle parental. A discussão sobre bullying online, cyber e Jime saiu dos fóruns obscuros e foi para a pauta do dia. O caso nos ensinou, da maneira mais dolorosa possível, que o mundo virtual não é um jogo sem consequências. Palavras digitadas em um teclado podem afiar lâminas no mundo real. O isolamento, validado por comunidades online, pode criar câmaras de eco onde a moralidade é distorcida até se quebrar. E o que aconteceu com o meme? O que aconteceu com o Nevada Tan? Como todas as coisas na internet, a obsessão eventualmente diminuiu. Novos memes surgiram. Novas tragédias ocuparam as manchetes. Os fanarts pararam de ser desenhados. Os cosplays tornaram-se de mau gosto e desapareceram dos eventos. O moletom azul voltou a ser apenas uma peça de roupa universitária americana, mas a imagem persiste. Se você digitar Nevada Tan no Google hoje, você ainda verá os desenhos. Você verá a versão fofa de um monstro. É um lembrete eterno da capacidade da internet de desumanizar a dor.
de transformar sangue em pixels e sofrimento em entretenimento. Ao encerrarmos esta investigação, precisamos fazer um esforço consciente para desviar o olhar da assassina e focar pela última vez na verdadeira vítima, Satomi Mitaroy. Ela não teve segunda chance, ela não teve reintegração. Ela não cresceu, não foi para a faculdade, não se apaixonou, não viajou o mundo. A vida dela parou aos 11 anos, em uma sala de estudos com as cortinas fechadas. Ela amava desenhar, ela amava a cor laranja. Ela tinha um sorriso que iluminava a sala. Ela foi morta não por um ódio profundo, mas por uma banalidade, por uma falha de comunicação, por uma imaturidade que se tornou letal. A tragédia de Sasebo é um espelho quebrado onde vemos reflexos que não gostamos. Vemos a solidão de nossas crianças, vemos o perigo da tecnologia sem supervisão e vemos a nossa própria curiosidade mórbida que clica no vídeo, que olha a foto, que consome o crime. A menina está livre, ela está vivendo os dias que roubou. De Satomi. Mas será que ela é realmente livre? Ou será que quando ela fecha os olhos à noite, no silêncio do seu apartamento anônimo, ela ainda vê o moletom azul manchado de vermelho? Será que ela ainda ouve o silêncio daquela sala de estudos? A justiça dos homens tem limites e prazos. A consciência talvez seja a única prisão perpétua da qual não existe condicional. Este foi o Linha de Investigação. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada difícil e necessária ao coração das trevas da infância. A história de Sasebo é um aviso, que saibamos escutá-lo. Se este documentário te tocou, deixe seu like e compartilhe. Ajude a manter viva a memória de quem realmente importa. Eu sou o Linha de Investigação. Até a próxima investigação.